Boa tarde a todos e todas. Olha, é uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês. Queria agradecer muito ao Martelli pelo convite, pela organização do Free Mind, não só em 2015, mas também nos movimentos anteriores, no primeiro e no segundo congressos do Free Mind. E como o Martelli sempre insiste, o Free Mind é muito mais do que este congresso. É um movimento, é uma onda, é um trabalho com a sociedade civil, sobretudo, mobilizando comunidades, mobilizando municípios, mobilizando escolas, mobilizando bairros, em torno de projetos de prevenção, de cuidado, alertando as famílias, alertando os nossos jovens para trabalharem com esses temas tão importantes relacionados à política de drogas. E hoje, nada mais adequado do que, neste congresso, esta chamada drogas para evitar a dor, o antídoto é o amor. A organização do evento foi muito feliz em escolher este tema. Tema tão importante nas famílias brasileiras, um tema tão necessário, tão fundamental nas famílias brasileiras, para que nós tenhamos menos drogas, mais tolerância, uma cultura de paz, menos violência, menos criminalidade e, consequentemente, menos drogas, e desta forma a afirmação de direitos, princípios, valores tão importantes para o nosso convívio social. Mas eu queria aqui, em 35, 40 minutos, falar um pouquinho de prevenção, de quais são as nossas expectativas e falar também de tratamento e de cuidado. E tentar contextualizar o Brasil no cenário internacional. O que se passa no Brasil, o que se passa nos países da região e o que se passa no mundo a respeito desses temas. A propósito, vocês já estão atentos, porque nós teremos em 2016, logo no início de 2016, em abril do próximo ano, a próxima Assembleia Geral da ONU, em sua sessão especial, em que se tratará sobre drogas. Vejam só, a última sessão especial da ONU sobre drogas foi em 1998. Passado tanto tempo, o mundo voltará a se reunir por meio dos chefes de Estado, por meio dos chanceleres, no próximo encontro, em abril de 2016, para voltar a tratar deste tema. Notem como este tema está importante na política e na agenda dos países. Não só o Brasil está preocupado com este assunto, mas a comunidade internacional está preocupada com este assunto. O mundo vinha tratando sobre o tema drogas com um foco bastante voltado às políticas na área de segurança. Não à toa, nós temos vários tratados internacionais, nós temos várias ações de combinação com os países para enfrentamento ao tráfico de drogas. Estas ações são importantes, evidentemente, né? O Brasil está aqui no nosso continente, vizinho aos 3 países que produzem coca, que é a matéria-prima necessária ao preparo da cocaína, né? Nós somos vizinhos dos 3 países que produzem essa matéria-prima que é levada ao fabrico da cocaína. E quais são os países conhecidos? Colômbia, Peru e Bolívia. Acho que nós não temos nenhum similar no mundo, né? Um país que é vizinho aos 3 produtores dessa substância, infelizmente, bastante consumida aqui no Brasil, na sua forma inalada ou na sua forma fumada. Os tratados internacionais que tratam do tema, são 3 tratados internacionais, são esses tratados, a propósito, que relacionam
quais são as substâncias proscritas, aquelas de uso proibido aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Quando eu tenho sido bastante instado sobre a questão da maconha, não é o Brasil que escolheu a maconha para ser uma droga proibida, foi o mundo que fez isso. Nos tratados internacionais, e no primeiro deles, lá do final da década de 70, ou melhor, lá no final da década de 60, começo dos anos 70, a primeira convenção internacional enumera um conjunto de substâncias na sua forma in natura, como plantas ou substâncias já manufaturadas relacionadas com substâncias proibidas. E o Brasil, ao editar a nossa legislação interna aqui, nada mais fez do que copiar, em boa parte, a lista brasileira é até um pouco maior do que a lista internacional, mas o Brasil, todas as substâncias que são tratadas como proibidas, aqui são igualmente reproduzidas como tal. Mas eu insisto, o mundo vinha muito fortemente nos últimos anos, muito focado na questão de enfrentamento ao tráfico de drogas. Essa é uma questão que nós não podemos relaxar. Este tema é igualmente importante, e é bom que se diga, de 2006, quando foi editada a atual legislação sobre drogas, a Lei 11.343, nós saltamos de 60 para 150 mil pessoas presas por tráfico de drogas. Isso significa que nós temos hoje muito mais pessoas presas por tráfico de drogas do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Muito mais, muito mais. Saltamos de 60 para 150 mil pessoas presas por tráfico de drogas. O Departamento Penitenciário Nacional, agora há poucos dias, ainda no mês de julho, apresentou os dados do Infopem. São as informações sobre o sistema prisional brasileiro. Lamentavelmente, o tráfico de drogas, Martelli, já aparece como o primeiro delito, aquele que mais tem levado os nossos jovens ao cárcere. Em primeiro lugar, pela primeira vez na história, porque até há pouco, quem figurava em primeiro lugar, qual o delito que figurava em primeiro lugar, como aquele que gerava prisão, era o crime de roubo. O roubo está em segundo lugar, porque agora em primeiro está justamente o crime de tráfico de drogas. O que está faltando para o mundo e o que está faltando para o Brasil, se estamos prendendo muito mais gente do que nós prendíamos no passado? Está faltando justamente mais políticas de prevenção, estão faltando políticas de prevenção e políticas de tratamento. O mundo agora começa a se dar conta de que tem que ter mais equilíbrio entre as ações de repressão ao tráfico de drogas e ações de prevenção e tratamento. Equilíbrio significa mais recursos, mais gestores mobilizados em torno deste tema, mais prefeitos, governadores, ministros, todos empenhados também com as ações de prevenção e as ações de tratamento. A rigor, quem tem hoje feito um brilhante trabalho de prevenção no Brasil é a sociedade civil. As comunidades têm se mobilizado, as comunidades lá na escola, lá no bairro, lá dentro da igreja, no entorno desses locais, tem havido mobilização em torno de prevenção. As famílias têm buscado mais informação qualificada. Nós temos um serviço, que é o Ligue 132, um serviço gratuito de informações para quem quiser sobre drogas, um serviço inteiramente gratuito, à disposição, funciona 24 horas por dia. E a cada mês, Martelli, esse serviço tem aumentado o seu atendimento. Isso é um bom sinal. As pessoas têm procurado mais informação e mais informação qualificada.
para orientar os seus filhos, os seus amigos, os seus vizinhos, a sua comunidade, de forma com informações privilegiadas, com uma boa informação sobre o tema relacionado a drogas, relacionado a álcool, relacionado também às drogas ilícitas, álcool e tabaco e as drogas ilícitas. Mas da mesma forma que a comunidade brasileira tem cada vez mais se apropriado deste tema, é nossa obrigação de nós, gestores públicos, estimularmos essas ações e nós também nos organizarmos cada vez mais para que estas ações de prevenção tenham o custeio bancado com recursos públicos e essas ações estejam cada vez mais presentes nas diversas comunidades, em todo o Brasil. Aliás, não é novidade para ninguém que as ações de prevenção ela tem um custo infinitamente menor, incomparavelmente menor do que as ações de tratamento, do que as ações dentro do sistema prisional, dentro do sistema de justiça. Uma ação de prevenção exitosa significa que o fator de risco que envolvia aquele jovem, este fator de risco está minimizado. A possibilidade daquele jovem envolver-se com o uso de álcool, com o uso de drogas ilícitas, é menor, porque a prevenção foi exitosa. Os vínculos familiares estão fortalecidos, os vínculos comunitários estão fortalecidos. Não é? A presença na escola como um fator fundamental da prevenção, fundamental. Buscando, mais uma vez, um dado recentíssimo do Infobem. Vocês sabem quantas pessoas de nível universitário estão presas no país? 1%. 1%. De um lado, nós poderíamos afirmar, de fato, o sistema prisional é seletivo. As pessoas que têm nível universitário estão fora do sistema prisional. Nós podemos fazer esta afirmação. Bem da verdade, podemos. O sistema prisional brasileiro, lamentavelmente, é seletivo. Mas também nós temos que reconhecer que a presença das nossas crianças e dos nossos jovens na escola, na universidade, é um fator de proteção incrível. Ao lado da família, esses dois fatores de proteção, vínculos familiares e vínculos escolares, são os maiores fatores de proteção para uma cultura de não violência, de não uso de drogas, de não uso abusivo de drogas. Nós sabemos disso. Esses são valores universais. Isto vale para o Brasil, isto vale para a Rússia, isto vale para os Estados Unidos, isto vale para os países europeus. Não há dúvida. Não é? Mais ainda, a pesquisa que nós soltamos em 2013 sobre o uso de crack, essa pesquisa está disponível no portal da Senad, ao lado de tantas outras pesquisas sobre o uso de drogas. Lá no portal da Senad, lá nessa pesquisa, quando nós falamos de uso de crack, 80% das pessoas que fazem uso regular de crack não concluíram o ensino fundamental. Não concluíram o ensino fundamental. Em algum momento do seu projeto escolar, deixaram a escola. E ao deixarem a escola, colocaram-se sob um risco enorme de se envolverem com drogas, de se envolverem com criminalidade, de se envolverem com comportamentos de risco. E dentre os comportamentos de risco, o uso de drogas se destaca, evidentemente. Não é? Imagine vocês, 80% de quem faz uso regular de crack sequer concluiu o ensino fundamental.
não chegou ao ensino médio, não chegou à universidade. Vejam como a comunidade e como a escola têm papéis fundamentais nas políticas de prevenção. E acrescento mais um dado. Hoje, quando nós fazemos prevenção, também é possível fazer prevenção a partir de evidências científicas. Os projetos que nós temos financiado hoje de prevenção são projetos em que nós acompanhamos com pesquisas, para que o resultado daquele projeto seja medido, para que os resultados conhecidos e naqueles pontos que os resultados mostraram muito prósperos, nós devemos fortalecê-los cada vez mais. Não é? Nós temos hoje duas importantes ações que já foram experimentadas em outros países e que nos foram apresentadas pelo Escritório da ONU aqui no Brasil, que nós estamos levando para diversos municípios brasileiros. Os projetos chamam-se Tamo Junto, hashtag Tamo Junto, que é um projeto de prevenção nas escolas, e o outro projeto chama-se Fortalecendo Famílias. Nós trabalhamos com famílias em áreas de vulnerabilidade, dentro de equipamentos sociais, dentro daquele equipamento chamado CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, em áreas periféricas, em áreas de vulnerabilidade, justamente com famílias que enfrentam várias dificuldades, famílias em situação de vulnerabilidade, em áreas de vulnerabilidade, para que os projetos de prevenção trabalhem com o fortalecimento desses vínculos familiares. Eu fui conhecer um desses projetos no bairro da Penha, em São Paulo. E os relatos que eu ouvi das próprias famílias me emocionaram. De famílias que, de fato, depois de 3 meses que trabalham com o projeto, sentem os vínculos mais fortalecidos, o cuidado com seus filhos, o cuidado no fortalecimento daqueles fatores de proteção tão importantes para aquela criança que tem 10 anos, 12, o adolescente de 14 e assim sucessivamente. Ultrapassando um pouco a questão da prevenção, vale falar também do tratamento. Este tem sido um grande desafio para o Brasil e para o mundo. Não é? É difícil dizer a um pai, a uma mãe, que está vivendo na sua família o drama da dependência de álcool, ou de cocaína, ou crack, ou outra substância aqui no Brasil, que nós não temos ainda. Nós não temos no mundo, não é no Brasil, nós não temos no mundo um tratamento eficaz para a dependência dessas substâncias. Nós não temos. A literatura médica tem encontrado medicamentos que ajudam no processo de recuperação, mas não há ainda um tratamento eficaz. Um processo terapêutico que garanta àquele dependente, que garanta àquela família êxito de um percentual bastante significativo do processo de recuperação. Isso é um desafio para a ciência, um desafio. Imagine vocês o quanto é difícil uma família compreender isso. Eu tenho certeza que muitos aqui já viveram isso no seu ambiente familiar, ou já viveram isso, esse drama pessoal, na medida em que muitos conseguiram se recuperar e hoje estão empregando a sua militância social em prol desta causa. O que somente vem a fortalecer esses mecanismos de recuperação. As recaídas têm acontecido, nós sabemos disso, justamente porque nós não temos a eficácia que nós gostaríamos nos processos de recuperação. Bem, se os processos de recuperação são um grande desafio, ainda assim nós temos muito a investir e a enfrentar no fortalecimento dos equipamentos públicos e no fortalecimento
dos equipamentos da sociedade civil que integram cada vez mais uma rede de cuidados, uma rede fortalecida e estruturada diretamente pelo poder público ou pela rede suplementar. E quando eu falo de rede suplementar, eu estou falando fundamentalmente de comunidades terapêuticas e de espaços de acolhimentos dignos para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em razão do uso abusivo de drogas. Esses equipamentos, sendo equipamentos públicos, como os CAPs, como os leitos de internação, como consultórios de rua, como clínicas e como as comunidades terapêuticas, são equipamentos que estão se ampliando no país. Estão se ampliando. Nós temos um estudo na Senad que identificou há 4 anos atrás a existência de 2.000 comunidades terapêuticas no Brasil. Especula-se que este número hoje já seja muito maior. A Senad hoje tem contrato com 371 comunidades. Nós contrataremos mais 8 neste mês de setembro. Chegaremos a 379 comunidades contratadas em todo o Brasil, que geram 8.300 vagas. Com essas 8 novas, chegaremos quase a 8.500 vagas. O custo para o Brasil dessas comunidades contratadas, 100 milhões de reais ano. É um valor bastante considerável, mas é um valor perfeitamente possível do Brasil suportá-lo em prol de famílias que têm os seus filhos acolhidos nessas comunidades. Quando nós entramos no campo dos equipamentos públicos, nós também temos visto números crescerem. Nós temos hoje, de CAPs especializados no tratamento para álcool e outras drogas, nós temos já 360 distribuídos pelo Brasil. 60 deles funcionam por 24 horas. São chamados CAPs AD3, aqueles que funcionam 24 horas. Até 5, 6 anos atrás, este número era metade do que eu estou aqui falando para vocês. Eu tenho dialogado muito com os secretários, com os países vizinhos, há muito tempo que a Senad é a interlocutora do Brasil para a política de drogas com os países vizinhos, e eu não tenho dúvida em afirmar, com todas as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, com todas as dificuldades, aqui na América do Sul, se considerarmos América do Sul e América Central, o Brasil tem a melhor rede de tratamento, com todas as nossas precariedades. A nossa rede precisa ampliar-se, nós precisamos ter mais CAPs, mais leitos, mais vagas financiadas em comunidades terapêuticas. Mas vejam, até 10 anos atrás, a principal política do Brasil e a principal política da região era o enfrentamento ao tráfico de drogas. Os recursos para a política de drogas estavam todos focados nessas ações, todos. Agora que nós estamos conseguindo um equilíbrio maior, agora, nos últimos anos. Este é um movimento que vem desde a Lei 11.343, que é de 2006, há 9 anos que a lei está em vigor. Agora que nós estamos conseguindo financiar mais projetos de prevenção, agora que nós estamos conseguindo ampliar a rede de CAPs, agora que nós estamos financiando vagas em comunidades terapêuticas. Aliás, o financiamento de vagas em comunidades terapêuticas começou só há 2 anos. E este projeto, assim tenho sustentado, assim tenho entendido, é um projeto duradouro. Não é um projeto que nós temos que ampliar, buscar mais recursos para financiar ainda mais vagas, ampliar mais CAPs, para que nós tenhamos nos municípios brasileiros profissionais capacitados, rede estruturada, para que nós possamos acolher aqueles que necessitam de acolhimento
porque estão em conflito com suas famílias, estão em conflito com suas comunidades e necessitam do apoio do Estado, do apoio da sociedade para o seu processo de recuperação. E quando nós falamos de processo de recuperação, nós temos a necessidade de estruturar todas as abordagens necessárias. Nós temos que fortalecer os leitos, porque nós teremos pessoas com comorbidades, com dependências graves, que necessitarão das internações. Nós encontraremos pessoas sob intensa vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em conflito com as suas famílias, que precisam de moradia, que precisam de alimentação, que precisam de cuidado, e as comunidades terapêuticas acabam cumprindo também este papel importante, aliada aos equipamentos públicos. Nós tivemos há poucos dias um momento muito especial no que toca ao fortalecimento deste eixo, que são as comunidades, que foi justamente a edição do marco regulatório das comunidades terapêuticas, editado agora no final de agosto, por meio do qual nós procuramos estabelecer quais são os mecanismos mínimos que devem ser observados por uma comunidade terapêutica que se instale, que funcione no Brasil. Esses mecanismos mínimos são mecanismos de garantia para a pessoa acolhida, para que, ao ter uma comunidade como referência, e se for acolhido pela comunidade, que os seus direitos sejam absolutamente preservados, para que não haja risco de violação ao direito daquela pessoa acolhida, quando na realidade ela necessita de cuidado. Seria inimaginável que, ao invés de cuidado, a comunidade violasse direitos. Por isso, a necessidade da edição destas regras mínimas, quando sabemos que a grande maioria das comunidades já observam estas regras, de modo que não haverá qualquer dificuldade na observância a essa nova normativa. Aqueles que ainda não viram o marco regulatório, a resolução 1 do CONAD de 2015, convido-os a conhecerem este texto. Eu imagino que este texto já tenha sido aqui abordado. Há um painel, não é? Vai ter um painel. Amanhã um painel sobre o marco regulatório. Mas o meu tempo já está esgotando. Eu queria insistir em dois pontos. Primeiro, em qualquer lugar do mundo, a política de drogas tem um tripé: enfrentamento ao tráfico, fortalecimento das ações de prevenção e fortalecimento da rede de cuidados. Nós estamos carentes aqui no Brasil desses dois últimos pontos: prevenção e cuidado. Este tem que ser um grande desafio que o Brasil tenha a celebrar e tenha a abraçar. Este tem que ser o grande desafio, de fortalecer cada vez mais as ações de prevenção, fazer com que essas ações estejam articuladas, que estas ações também tenham o patrocínio do Estado brasileiro e que envolva a comunidade. Não é possível imaginar prevenção sem a participação ativa da comunidade. Por isso que um congresso com a dimensão do Free Mind, com um movimento da dimensão do Free Mind, é algo muito bem acolhido e muito bem-vindo pelo Estado brasileiro. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa desses movimentos em que a comunidade se aproprie da prevenção e leve a prevenção para todos os rincões deste país. E na outra ponta, que nós consigamos cada vez mais fortalecer a rede de cuidados. E encerro dizendo o seguinte, Martelli: a droga, em muitos momentos, ela é de fato um problema. De todas as hipóteses, ou melhor, de todas as situações em que a droga é um problema, eu quero aqui encerrar destacando duas dessas situações.
que são os dois momentos de maior angústia para qualquer família, para qualquer pessoa, para qualquer gestor. A droga, ela é um problema, entre tantas hipóteses, quando há consumo precoce, quando crianças e adolescentes consomem substâncias psicoativas, álcool ou drogas ilícitas, álcool, tabaco ou drogas ilícitas. O cuidado que nós devemos ter com este público é incrível. Nós não podemos banalizar, nós não podemos achar que é normal um adolescente consumir álcool ou consumir droga ilícita. Não é e não pode ser normal. Nós devemos ter cada vez mais este cuidado, dialogar com os pais, dialogar com as famílias, para que tratem este assunto, não com violência, com diálogo com seus filhos, mostrando os riscos enormes que há quando uma criança ou quando um adolescente resolve consumir substâncias. Aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, há um valor bastante conhecido, bastante difundido. Quanto mais cedo o uso de substâncias psicoativas, maior o risco de um uso problemático no futuro. E a segunda situação muito dramática, que deve mobilizar-nos cada vez mais, é a situação daquelas pessoas que estão em situação de rua consumindo drogas, consumindo álcool, consumindo crack e consumindo outras substâncias. Essas pessoas, e a pesquisa do crack revelou que 40% dos usuários regulares de crack nas capitais estão em situação de rua. Isto, e eu sei que o Free Mind também trabalhou com pessoas em situação de rua, tem uma mesa sobre pessoas em situação de rua, foi há pouco. Este é um tema com o qual nós temos que trabalhar com cuidado ainda maior. Essas pessoas estão precisando cada vez mais de cuidado, mais do que de ajuda. Elas estão precisando de projetos de acolhimento, de reinserção social, de inclusão social. E a mobilização do país em torno desses temas é que dará a volta neste processo tão complexo, tão delicado que temos pela frente. Eu queria mais uma vez, Martelli, agradecer muitíssimo ao cuidado, ao convite, para tratarmos aqui de temas de prevenção e de cuidado com as pessoas e colocar a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas à inteira disposição de todos para que nós dialoguemos cada vez mais em torno desses temas tão fundamentais para toda a sociedade brasileira. Tem duas questões, é isso? Eu me coloco inteiramente à disposição para enfrentá-las. Muito obrigado. Então vou começar com a mais amena. Mais amena, o pessoal quer saber quando que vai ter o próximo edital, que algumas comunidades há tempo atrás tiveram que se preparar e agora muitas até já se prepararam. E eles gostariam de saber quando vai ter o próximo edital. A segunda depois eu falo, quando você responder essa. Próximo edital, se tudo correr bem, em 2016. Nós estamos agora fechando a nossa meta. Nós temos ainda, além das 9, ou melhor, das 8 comunidades que nós contrataremos em 2006, nós temos ainda 60 já habilitadas e por contratar ainda em 2015. Com essas 60, nós chegaremos aí próximos das 10 mil vagas que nós tínhamos como meta e cujos recursos são suficientes para enfrentar. Vejam, o Brasil está passando por dificuldades econômicas, sabidamente. Nós abrimos os jornais a todo tempo, nós nos deparamos com crise política e crise econômica. Ligamos a televisão, idem. Nós não tivemos qualquer risco de interrupção dos nossos contratos com comunidades terapêuticas. A um custo elevado, mas nós estamos mantendo rigorosamente todos os contratos em dia. Às vezes tem dificuldades para o pagamento, para a prestação de contas, mas os nossos contratos estão em dia. Em 2016, nós temos a expectativa de ampliar recurso e ampliar a nossa meta para contratarmos ainda mais vagas, para que tenhamos mais oferta de serviços nos vários
municípios brasileiros. Então, temos essa expectativa, no meio do ano que vem, de ampliarmos as vagas. Vou aproveitar antes de fazer a última pergunta. Sim, nós estamos realizando aqui, eu já tinha comentado com o senhor, no Auditório Seringueira está tendo agora um workshop das viradas da prevenção. A equipe do FreeMind já realizou 14 viradas em 101 escolas, 77 mil alunos, com mais de 300 eventos. E nós montamos uma cartilha e fizemos um workshop de 4 horas para que as cidades que quiserem fazer a virada da prevenção, nós vamos estar disponibilizando. E vai chegar um momento que essa virada ela tem um formato que ela pode caber num edital, ou via entidade ou via município. Perfeito. Quando isso vai acontecer? Porque já houve no passado. Nós tivemos. Eu acho que eu vou te entregar ainda hoje a cartilha para você levar lá para o cenário, mas para olhar, porque ficou muito bem. Nós erramos bastante, né? Você imagina 14 viradas, mas a gente aprendeu bastante e a gente quer compartilhar isso com todas as outras cidades, e aí precisa realmente que o setor público ajude. Perfeito. Nós tivemos um edital em 2014 para financiar projetos de prevenção em municípios e junto ao INGES. Nós estamos financiando em torno de 60 projetos pelo Brasil afora. Esses projetos todos ainda estão em execução, todos. Este ano nós não conseguimos renovar este edital. Deu muito trabalho. Fecharmos 60 projetos, financiarmos 60 projetos. E os recursos também ficaram mais difíceis em 2015. Nós temos no nosso planejamento a proposta de publicarmos 2 editais em 2016 pela Senad. Um para projetos de prevenção, municípios e entidades do terceiro setor, como foi em 2014. Perfeito. Nós vamos encerrar este ciclo, provavelmente esse final de ano, começo do ano que vem, e aí estaremos aptos a publicarmos novos editais. E o segundo edital, reinserção social. Perfeito. Né? Trabalhando com aquele público mais vulnerável da política de drogas, público em situação de rua, de modo que os projetos de reinserção social voltados, sobretudo para este público, é algo extremamente estratégico e que nós queremos fortalecer cada vez mais. Tá bem? Eu já até imagino a próxima pergunta. Eu já sei a sua posição, mas eu vou deixar para todo mundo. Qual a posição do Senad frente à matéria da descriminalização da maconha no STF? Vamos lá. A Senad, como este tema tem envolvido muitas paixões, nós não temos emitido uma opinião justamente para que não haja qualquer risco de sermos acusados de interferência no processo em julgamento no STF. O que nós temos afirmado? Se o STF mantiver o artigo 28 em vigor, o artigo 28 da Lei de Drogas afastou a possibilidade de pena privativa de liberdade, mas manteve a conduta de porte para consumo pessoal criminalizada. Se o Supremo mantiver em vigor o artigo 28, nós temos que continuar cada vez mais fortalecendo este conceito, esta premissa de que o problema do uso e o problema da dependência são problemas de saúde e de políticas de proteção social. A presença da polícia aqui não deve existir. A presença da polícia deve ser para o enfrentamento ao tráfico de drogas, muito claramente. Aqui, na América do Sul, todos os países, à exceção do Brasil, à exceção do Suriname e à exceção da Guiana, já descriminalizaram o porte para consumo pessoal. Isso não significa, sob qualquer hipótese, de que nós concordamos ou de que esses países concordem com o consumo de maconha ou de outras substâncias. São premissas que trabalham com o conceito de que este não é um tema para a polícia, este é um tema para a comunidade, este é um tema para os serviços de saúde e para os serviços sociais. De outro lado, se o Supremo, como está sendo agora sinalizado pelos 3 primeiros votos, entender que é inconstitucional o artigo 28, e desta forma
o Brasil adotaria, por decisão da Suprema Corte, uma política de descriminalização, primeiro, tenho insistido muito nessa tese. E não é que eu tenho convicção desta tese, é o que acontece nos demais países. A droga continua ilícita. Ninguém estará autorizado a consumir em locais públicos. Se alguém for surpreendido portando substância proscrita, e é proscrita por quê? Porque está na convenção internacional que é proscrita. A portaria da Anvisa, que indica quais são as drogas proscritas, ela não está sendo objeto de questionamento do Supremo. Não está. Logo, maconha, cocaína, crack, anfetaminas, drogas sintéticas, todas continuam proscritas. Se uma pessoa for encontrada com essas substâncias, as substâncias devem e serão apreendidas. Com uma diferença: se o Supremo declarar inconstitucional o artigo 28, o tema não será levado à polícia, não será levado à justiça, mas as substâncias serão apreendidas. E mais, obviamente, se a justiça entender que aquele comportamento, aquela conduta era de tráfico de drogas, óbvio que aí haverá interesse do sistema de justiça, total interesse do sistema de justiça para a ação penal transcorrer e ao final o juiz emitirá uma decisão se aquela pessoa é culpada ou não pelo tráfico de drogas. É tão somente este o ponto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não significa que o Supremo Tribunal Federal é a favor, caso venha a declarar a inconstitucionalidade do artigo 28. É a favor do consumo de maconha ou de outras substâncias. Nada disso. Se o Supremo tiver este entendimento, faltam ainda 8 ministros para votar. 8 ministros ainda vão pronunciar os seus posicionamentos. Sabidamente, alguns ministros já deixaram escapar pela imprensa que são contrários à mudança. Então, logo mais à frente, nós teremos a decisão final. E insisto, se o Supremo mantiver o artigo 28, nós temos que continuar fortalecendo esses conceitos de que nós precisamos fortalecer a rede de prevenção, a rede de cuidados, e o problema do uso e da dependência são problemas de saúde e problemas de proteção social. Se de outro lado o Supremo declarar inconstitucional aquele dispositivo, nós continuaremos trabalhando os mesmos conceitos, devendo fortalecer ainda mais todas as políticas de prevenção e cuidado. Se isso acontecer no Brasil, nós viveremos a mesma situação que países vizinhos têm vivido, que alguns países europeus têm vivido, e vamos continuar focados nas nossas ações de prevenção e cuidado de um lado, enfrentamento do tráfico de drogas do outro. É isso que pode acontecer de um lado ou de outro. Tá bem, Martelli? Mais uma vez, o meu reconhecimento, o reconhecimento da Senad por esta sala cheia, tal como está, a mobilização em torno desse congresso do Free Mind, explicita a absoluta importância de um evento como esse. Então, mais uma vez, fica o nosso reconhecimento, o nosso entusiasmo com o movimento Free Mind. E contem com a Senad para o que vocês precisarem, para as mobilizações, para apoio, o que a gente puder ajudar na parte financeira também ajudamos, com todas as nossas limitações de ordem legal, mas estamos inteiramente empenhados para que juntos, Estado brasileiro e sociedade civil brasileira, a gente encontre melhores resultados na política de drogas e justamente em prol das nossas crianças, dos nossos jovens e também dos nossos dependentes. Muito obrigado. Uma grande salva de palmas para o Dr. Vitor.